Mas, assim, eu acho, né, pelo que eu lembro, Tinga, tu foi um dos desbravadores, assim, desse mercado, né? Não tinha ninguém, cara. Não tinha As ninguém, pessoas cara. não nos viam dessa forma. Sim. Não nos viam. Os caras falavam, jogador. Eu cansei de chegar nos lugares, pô, eu era um combo de o cara pensa, o que esse cara vai trazer aqui? Tu imagina. O meu nome é a maior periferia do Rio Grande do Sul. A maior favela do Rio Grande do Sul é a Sim. Restinga, mais de 100 mil habitantes, maior que 94% dos municípios. Negão, da Restinga, ex-jogador de futebol, que era considerado burro, quinta série. Cara, era tipo assim, o que esse cara vai trazer aqui para nós aqui Que ele vai na agregar Tramontina? pra gente. O que ele vai agregar? Então, assim, foi totalmente desafiador. Então, por isso que hoje, olha, o mercado aí, eu sento com os moleques aí, vão parar, né? Igual o ano passado o Jeromel parou, ele foi no escritório uns 6 meses antes. Assim como o Lucas Leiva fez, o Groy agora, quando vai parar ano que vem, a gente já é sócio dos negócios, ele, pô, Varão, o que eu faço? Como é que faz? Eu falei, pá, hoje eu tenho um caminho aí que eu, né? Não é o absoluto, mas eu tenho um caminho que eu fiz assim, assim. Quando eu parei, não tinha nada, meu. Não tinha nem quem eu chegar, do futebol para me chegar e falar, o que eu faço? Me ajuda. O que eu faço? Dá um Eu norte. durmo, eu acordo, eu corro, eu estudo, o que eu faço? Não tinha, então tá muito bacana. E hoje o jogador, ele, né, olha o que você está fazendo aí, cara, isso é do caralho, meu. Poder falar no mercado financeiro, poder entender, ter um conhecimento que você tem. A diferença nossa, né, de ter jogado na Europa, a gente tá querendo ou não, Um degrau é uma acima, escola não tem diferente, como, né? Não tem como. Mas vamos lá, meu. A gente vai bota isso, a gente fala isso aí no ar. Ah, aí, não, a é gente já melhor. começou aqui. Não, contigo eu não quero. Aqui, eu vou fazer a apresentação do Tinga, tá de brincadeira. O Tinga tem que fazer minha apresentação aqui, pô, pro pessoal me conhecer. E, Tinga, assim, com a tua cabeça, né? Porque, assim, eu sempre procurei estudar bastante, né? Até entrevista, procurei falar. Jamais me autoelogiar. Não, Mas sim, mas é preparar, sempre pô. procurei estudar, dar uma boa entrevista, para não ser aquele negócio, professor, precisamos gastar 6 pontos, sabe? Aquela coisa... Nunca, não que eu não gostei, porque eu tenho amigos assim, eu sempre gostei dos meus amigos, mas eu queria me posicionar só de uma forma diferente, tá? Não que tenha certo e errado, nunca isso, pela madrugada. Mas, enfim, sempre estudei mercado financeiro, o mundo empresarial, empreender, quis entender de fluxo de caixa, precificação, que era uma coisa que, o jogador não falava, né? E aí, recebi vários convites para permanecer no futebol, né? Do Ronaldo, do Cruzeiro, lá de fora, para ser diretor, supervisor, convites, de prestígio, né? Só que no meu caso, eu não queria mais permanecer no futebol por dar mais tempo para minha família. Já é muito legal, eu falo do mercado financeiro, atendo os jogadores, ajudo os jogadores a organizar a vida financeira para quando eles pararem, eles terem uma renda, saber o que fazer realmente com dinheiro. Enfim, não é sobre finanças aqui. Mas eu saí do futebol por causa disso. Mas tu, Tinga, com a tua cabeça, com a tua visão, com o teu modo, assim, tu ia agregar muito no futebol. Tu é amado... Eu acho que não tem ninguém que é amado por Grêmio e Inter, né? Uma das maiores rivalidades do mundo, literalmente. Tá entre as 5, 6 maiores rivalidades do mundo. Tu é amado, cara, por todos, assim... Por que tu não quis continuar no futebol? Tu ia agregar tanto, a gente tem tantas pessoas, seres humanos bons, né? Mas não tem esse nível que tu tem. Por que tu não permaneceu no futebol, cara? Romulo, eu acho que muito pelo mesmo pensamento que tu, né? Assim, eu até tentei, né? Assim, pelo convite, a mesma relação que tu teve no Cruzeiro, assim, de parar lá, de acabar um contrato com respeito, sabe? Que as pessoas te respeitam lá, te idolatram, mas é uma idolatria diferente. Eu sempre busquei no futebol. Meu primeiro objetivo no futebol nunca foi ser idolatrado, ser respeitado. Porque idolatria passa, respeito, o cara pode até não gostar de ti, mas respeito é uma coisa que caminha contigo. E eu acho que tu tem essa mesma coisa, todo mundo te respeita pelo caminho que você fez, porque respeito é uma coisa que tu tem que ter com constância, né? Sim. Né? Eu sempre digo que ninguém é vencedor por causa de 2, 3 acertos, como também ninguém é perdedor por causa de 2 ou 3 erros. É sobre a constância, né? Então, acho que isso nós temos em comum, a nossa constância
durante o futebol, tanto no Brasil, fora. Então, a minha primeira cabeça, quando eu parei, era exatamente isso, né? Porque o que nós temos em comum? Todos os jogadores que estão nos escutando têm a mesma coisa que nós. A gente nunca escutou nossa família para tomar a decisão. Tu tá jogando lá na Itália, pô, tá bem. Pô, começou a ficar no banco, o treinador começou a pegar no teu pé, pintou outro negócio, tu fala assim, cara, estamos indo. Você nunca perguntou para a mulher, para o filho, olha só, como é que está aí a escola, tua faculdade que está fazendo, a mulher, como é que está o teu ciclo de amizade, o salão de beleza, tá legal. Nunca perguntou, vamos embora, a gente nunca quis saber como é que está. E isso é até um egoísmo da nossa parte, né? Sem dúvida. Mas que é necessário pela carreira curta. Então, quando eu parei de jogar, foi isso que eu falei, cara, vamos agora, eu quero escutar vocês um pouco. Né? Então, foi quando a gente decidiu que, cara, não vou trabalhar no futebol. E aí começou a acontecer os convites, 15, 16, aí 17, de tanto, né, as pessoas falar, ter esse, pô, Tinga, tu contribui. Pô, o jogador gosta de ti, o treinador gosta de ti, as pessoas te respeitam e tal. E aí eu fui pro Cruzeiro, né, assumi lá, fiquei de gerente de futebol. Se a gente for olhar pelo que é dar certo no Brasil, no futebol brasileiro, dar certo no futebol brasileiro é ganhar, né? Para mim, como gestor, não é só isso. É como tu entregou, se tu deu as condições certas. Então, gente, primeiro ano a gente ganhou a Copa do Brasil, né? Eu tinha esse sonho de ser campeão de sapato e calça, né? A gente sempre comemora de calção, de chuteiro. Então, a primeira coisa que a entrevista que eu dei, ela falou, eu estou aqui e eu quero realizar meu sonho de ser campeão de calça e sapato. No meu primeiro ano. E a gente conseguiu. Isso tem um valor muito grande para um cara que saiu do futebol, do campo. O futebol nunca viu nós, jogadores, como gestores. Sim. Hoje o caminho está totalmente diferente de 10 anos atrás. Eles viam nós treinador ou auxiliar do treinador, não viam nós como gestor, né, como executivo, como gerente. Então, dificilmente. Então, quando eu ganhei ali, criou-se que hoje tem um nome, né, que é o coordenador de futebol. Eu era isso tudo, então eu ficava entre o jogador, entre o presidente e entre o treinador. E é muito pesado isso, porque tu escutar algumas coisas dos jogadores, confia em ti. Então, se tu pegasse o Cruzeiro, tu ia pegar muito parecido comigo. Sem dúvida. Tu ia sair da cadeira de colega e ser cabeça deles, ser gestor deles, de 25 jogadores, ia ter jogado com 20, que foi o que aconteceu comigo. De 25, eu tinha jogado com 19, 13 eu era padrinho de casamento. Então, como é que tu sai de lado a lado com eles e volta 2 anos depois e você é o líder deles ali, faz parte da diretoria. Então, se mistura muita coisa. Eu lembro que na época o presidente, assim, para mim, pô, Tinga, quando eu acertei e aceitei, ele falou, puta, eu só tenho medo, cara. Tu é muito amigo dos jogadores, se dá com os jogadores. Eu falei, pô, presidente, eu acho que essa é a minha grande vantagem. Quem que era o presidente? Era o Gilvan. Tá. Eu acho que essa é a minha grande vantagem. E ele, porque tu jogou? Eu falei, não é porque eu joguei. Até porque os jogadores jogam mais que eu, aí tem jogador melhor que eu. É porque eu vou pedir para eles, eu vou cobrar deles, eu fiz, e não é sobre jogar. É como eu me comportei quando eu estava no banco, como eu me comportei quando eu não estava jogando, se eu meti o pau no parceiro ou no treinador, como eu me comportei quando nós estávamos 2, 3 meses sem receber. São esses detalhes que vai fazer que o dia que acontecer isso, conforme eu for cobrar, se eu chegar para os caras e falar, vocês têm que correr mesmo que está sem receber. E quando eu jogava lá, eu estava fazendo motinho, não vai dar certo. Se um jogador vir reclamar comigo que está no banco e eu falo, cara, pô, é o treinador que decide e tal. E ele jogando comigo, ele fala, pô, quando tu estava no banco, tu metia o pau no treinador, não vai adiantar o que eu falar, vai ser o que ele viveu comigo. Então, como eu tinha feito as coisas que eu sabia que os maiores conflitos, eu sabia que eu tinha me posicionado bem, eu sabia que eu ia poder trabalhar bem. Então, deu muito certo. Assim. Então, assim, depois disso, né, eu acredito da mesma forma como tu, tive possibilidade de ir para o Flamengo, de ir para o Palmeiras, seleção brasileira. E muito porque as pessoas viram que eu entreguei, que os jogadores que saíram de lá e foram cada um para um clube falando das coisas como eu me comportei.
Mas, ao mesmo tempo, eu vi uma possibilidade ali. Meu cunhado tinha acabado de abrir a agência de turismo, né? E a gente virou sócio ali. E a gente começou ali com 3 jogadores de futebol. Né? O Grilo, né? Grilo, então, tu é nosso cliente, pô. O Grilo, eu jogava contra o Grilo na básica. Eu acho que eu te falei sobre Sim, isso, né? O nosso primeiro contato foi através da agência, que eu só comprei passagem contigo, né? Na tua agência. Nem sabia que era tua. Aí depois que eu fui saber que o Grilo era o Grilo, ele era o maior fenômeno do Inter. Eu falo pro pessoal que ele jogava muita bola. Moleque canhoto jogava. Batia falta pra caramba, né? Eu nunca vi isso na minha vida, né? Uma pena que ele não se tornou profissional, porque a qualidade que esse moleque tinha, eu nunca vi na minha vida, de verdade. Não, ele era muito Quando bom. ele falou que era o Grilo, eu jogava contra ele, a gente tem a mesma idade. Sim, ele fala. Eu jogava no Caxias, ele no Inter. Eu era fã dele. Se me perguntasse quando eu tinha 13, 14, 15 anos, quem é o melhor jogador que tu viu na base? Grilo. Disparado, velho. Não, todo mundo fala assim, o Pato fala, pô, Guilherme, o Grilo jogava pra caramba, pô. E aí, cara, isso que é legal, né, Rom? Porque assim, cara, eu acho que é muito legal o caminho que tu tá fazendo aí, cara, já, né, de cuidando da galera, inspirando a galera, mostrando pra galera, eu e tu, de alguma forma, tu num caminho ou no outro, mostrando que nós temos uma puta vida depois do futebol. Uhum. E um monte de bagagem, né? E nós falando aqui do Guilherme, né? Hoje o Guilherme é um dos maiores na função dele. Assim, todo mundo quer levar ele da empresa. ainda bem que ele é dono, então não dá para levar ele. E eu vejo que tudo que ele faz lá são coisas, essas entregas que o futebol deu. De pessoas... domingo tu ganha, segunda tu é bonito, quarta tu perde, tu é o pior do mundo. Então, tudo que no mundo corporativo que demora 2, 3, 4 meses, um trimestre, um bimestre, para saber se deu certo, para nós é amanhã, ou se não serve, mas tem que jogar. Toma vaia, mas tem que entrar, tem que voltar para o segundo tempo. Então, a gente do futebol, eu sempre falo isso, a gente consegue hoje ajudar um monte de gente, da mesma forma que tu ajuda na parte financeira. Eu ajudo muito galera falando dessas... Cara, nossa vida não é só o campo. Nós temos muita coisa que hoje se paga caro, que é gestão de pessoas, gerir as pessoas, trabalhar na dificuldade, trabalhar bem, fazer 100% para aquele que tu não gosta. Quantas vezes tu está trabalhando com um treinador que tu não gosta do jeito que ele te trata, mas, cara, eu tenho que fazer 100%. Claro. Isso acontece no mundo diário de negócio. Então, assim, o que aconteceu? Quando a gente entrou, que eu virei parceiro da agência, eu falei, não, então vai ser o meu primeiro agora, vamos de cabeça. Começamos com 3 jogadores de futebol. Hoje a gente deve atender uns 300 jogadores no mundo, jogadores que eu nem conheço, tem jogador até de outra nacionalidade. E o forte nosso já nem é mais o futebol. Hoje a gente atende as principais empresas na nossa parte corporativa. Porque a gente entendeu que o que nós vendemos não é passagem. Porque quando o Rômulo vai lá e compra a passagem dele em agosto, mas ele vai viajar só em dezembro, quando tiver as férias do Cruzeiro, e ele já pagou a passagem dele, e eu não entreguei para ele, por que ele pagou? Tu pagou porque tu sabia que eu ia te entregar a passagem. Claro. Então é confiança. E quando a gente começa a olhar para o mercado em geral, mercado financeiro... O que sustenta o mundo, o PIB que sustenta o mundo é feito na confiança. O que a gente paga e pega na hora é barato. É o pão de queijo, o cafezinho. Se a gente for olhar o seguro do teu carro, seguro do meu, quem garante se nós bater, o seguro vai cobrir? Sem dúvidas. Confiança que nós temos na marca. Plano de saúde. Vamos lá, o mais moderno, compra online. Eu olhei o produto, passei o cartão, paguei. Quem garante que vai chegar na minha casa? Então, quando eu entendi isso, né, que o fato de eu ter sido o único jogador na história gaúcha que jogou 2 vezes no Grêmio, 2 vezes no Inter, na maior rivalidade, que é difícil jogar uma em cada. Eu tive 2 passagens em cada um. E nas 4 passagens, né, eu fui campeão, e isso na época da TV aberta. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o padrinho, né, que é o Clóvis Tramontina, quando eu fui na Tramontina estudar, enfim, que daqui a pouco eu vou te contar como é que eu fiz essas coisas. Né, eu lembro que o que aconteceu? Quando eu parei de jogar, eu voltei a estudar, eu tinha 5ª série. E uma das coisas que eu fiz, eu aconselho os jogadores quando param, e tu teve a vantagem que tu fez isso antes mesmo de parar, então que é o que todos deveriam fazer.
Então, imagina, com 37 anos, eu volto a estudar, quinta série, centro de Porto Alegre. Ia para o centro de Porto Alegre, deixava o carro, que não passa carro na Andrada, tanta gente, deixava no Rua da Praia e caminhava 100 metros até a escola. 100 metros mais longo que eu já corria, caminhar até hoje. Era uma gritaria no centro, mano. Zoeira, volta a estudar, vai pro Grêmio, vai pro Inter. E aí entrava na sala de aula, cheio de dúvida, medo, vergonha, constrangimento. Um dia eu achava que eu era herói, outro dia eu estava constrangido, que eu não estava entendendo nada. E esse professor sempre falava, tinha um professor que sempre falava, cara, quem não estiver entendendo nada, levanta a mão. Eu nunca estava entendendo nada. E ficava sempre com vergonha de levantar. E teve um dia que eu levantei a mão, uma questão lá, e ali eu entendi que todo mundo não estava entendendo também. Começou mais gente a levantar a mão, e ali eu entendi que o que move o mundo são as perguntas, as curiosidades. E aí, a partir daquele dia, eu criei um movimento chamado Curiosidade Não Tem Cura. Eu botei uma hashtag e criei um movimento. Curiosidade não tem cura. O que eu fiz? Por eu ter jogado no Grêmio, no Inter, que é a maior marca do Rio Grande do Sul, é a única que está em todas as casas. Eu sempre digo, se tiver um decreto, né, da Polícia Federal, se tu entrar na casa do gaúcho, se tiver algum símbolo do Inter ou do Grêmio está preso, está todo mundo preso. Todo mundo tem, no mínimo, uma xícara, alguma coisa, um mate. Então, é a marca que está em todas as casas. Né? E aí, quando eu conheci muita gente, muitos empresários, né, durante a vida. Eu sempre gostei de pessoas, coisas, né, naturais, né? Não network, né? Coisa normal de conhecer, porque eu não acredito em treinamento de network. Ou você gosta ou você não gosta de pessoas, né? Sim. Né? Até porque se tu treinar isso, tu vai escolher, o Rômulo que eu conheço, que é empresário, que é jogador, eu trato bem. O outro que eu não sei, eu trato mal. Então, muitas pessoas que eu fui saber depois que eram grandes empresários, eu não sabia, mas tratei igual, fui educado, enfim. Então, eu conheci muita gente durante esse caminho. E quando eu saí dessa aula, eu falei, cara, eu tenho que fazer pergunta para esses caras. E comecei a mandar mensagem para vários. Muitos nem responderam, não era mais o telefone. E um dos que me respondeu foi o Clóvis Tramontina. E uma semana depois eu estava em Carlos Barbosa, dentro da Tramontina. Os maiores empresários do mundo, uma referência, principalmente para nós brasileiros. E entrei dentro da sala dele, comecei a conversar de futebol, ele é muito colorado também, enfim. Aí ele, o que tu precisa? Eu falei, Clóvis, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, parei de jogar, quinta série, só sei chutar uma bola, não sei o que fazer. E estou voltando a estudar, e ele gostou e tal. Eu falei, cara, na verdade eu vim te fazer umas perguntas, mas nem sei o que eu quero te perguntar, mas... Só que eu falei brincando, né? E virou uma pergunta que nos tornamos grandes amigos, assim, amizade que eu nunca imaginei, assim, hoje eu tenho como um pai, assim. Me abriu vários caminhos, porque foi quando eu perguntei para ele, eu brincando, eu falei, na verdade eu quero saber como é que faz para botar um garfo e uma faca na casa de todo mundo. Porque eu comia com garfo e faca da Tramontina no Japão, em Portugal e tal. E ele começou a rir e tal, começou a chamar as pessoas que estavam na diretoria ali para dentro da sala, a Vânia, a secretária e tal. Pô, pergunta para eles e tal. E ali virou uma amizade, ele começou a ligar para várias pessoas. Pô, recebo o Tinga aí, o papo é legal pra caramba, o negão é cheio de ideia boa e vai te perguntar umas coisas. E eu comecei, aí fui para dentro da Marco Polo, perguntar como é que chegava uma barra de ferro e virava um ônibus. E aí eu tirei a vida para fazer isso. 1 ano da minha vida eu fiquei fazendo isso. Fui para Minas Gerais, lá na Sambatec, com o Gustavo Caetano. Fui para dentro da Hotmart, na época se falava ali em 2015, 2016, muito de cursos online. Eu fui para dentro da Hotmart entender como é que vendia cursos online. Você ligar para vários parceiros, cara, eu quero ir aí ficar. O que hoje é um negócio, né? Ou que é até um programa, como nós estamos fazendo aqui, né? De tu chamar alguém, um empresário, e ele contar a sua história. Eu fiz isso exatamente na intimidade, só que totalmente foi, não tinha uma câmera ligada, não existia podcast. Isso também fazia que as pessoas falavam coisas que talvez numa câmera ligada não falaria, claro. E achavam uma coisa muito mais, como é que eu posso te dizer, as pessoas se surpreendiam com isso, porque primeiro, eu gosto do Romulo, torci pra caramba, o Romulo tá me ligando, quer saber como é que eu vendo passagem. Era uma coisa muito bacana que os caras viam, né? Hoje as pessoas fazem isso até com as suas intenções, que é legítimo e tal. Eu não sabia nem o que eu queria com isso. Eu queria dar um susto na minha cabeça, repertório. E ali se abriu muita coisa, muita coisa que eu faço hoje foi graças às perguntas, às conexões que eu fiz naquela época. E aí se abriu um mundão gigantesco.
A minha conexão aqui com Gramado começou nas perguntas. Eu lembro de... E isso que eu conheci aqui foi um pouquinho antes de parar de jogar. Né? 2013, na parada da Copa, eu via Gramados, o pessoal tinha acabado de inaugurar, se não me engano, 13 ou 14, inaugurar o Snowland. E eu cheguei ali, o pessoal marcou para mim ir ali, aí cheguei ali, cara, um frio. Uma fila assim, um monte de gente, e a gente que tem cabeça de negócio, né? A gente já começa a fazer matemática, né? Eu falei, cara, na hora, quantas pessoas? Esse monte de gente aqui na época era 60 conto, esse monte de gente, 60 conto, era um pavilhão, era até feio por fora na época, hoje é a coisa mais linda. Pra você fazer conta, eu entrei lá dentro lotado, cara. Eu falei, caramba, que negócio. Aí foi quando eu conheci o André na época. Eu falei, meu, quem é que. Aí eu perguntei pro pessoal da. Era a Cíntia, acho que era o nome da menina que fazia o RP ali. Eu falei, quem foi esse cara? Achando que era americano. Quem é que os caras que fizeram esse negocinho? A família aqui, família Cagliari. Então, eu falei, os caras daqui fizeram isso aqui? Tal. Então, eu falei, pô, eu quero conhecer esse cara. Pelo menos perguntar como é que esses caras fizeram. Como é que tem neve aqui? Não tinha em nenhum lugar na América. Né? Até hoje não tem, né? Foram os primeiros. Então, foi assim que eu fui conhecendo muita coisa, Romulo. Então, assim, quando eu comecei a ver o mundão, cara, eu, sinceramente, eu voltar para dentro do futebol, eu voltar para uma bolha, como nessa mesa aqui, eu voltar para uma bolha. O futebol é muito grande, nos deu muita coisa. Mas tem um mundão fora do futebol. Tem um monte de coisa fora do futebol. Né? O futebol, ele é uma das profissões da vida, ele é um dos meios de viver, ele é o que toda essa mesa é apaixonada, mas ele não é, a atividade dele não é tão grande. Claro. O reflexo dela cobre toda essa mesa, ele está em todos os corações. Todo mundo é apaixonado por futebol, mas tem muita coisa para a gente fazer. Então, quando eu comecei a ver o mundo, eu falei, cara, tem um monte de coisa que o futebol... Se ele é uma bolha ali, o futebol é uma bolha, mas essa bolha respinga para toda essa mesa aqui, todo o Brasil, o mundo é apaixonado por futebol. Tem coisa para fazer fora do futebol, usando essa bolha do futebol. Então, dessa maneira, eu fui pensando. Então, hoje eu não me vejo, não consigo pensar em voltar para dentro do futebol para ficar quarta e domingo definindo a minha vida, se eu sou bom ou ruim, se a bola entrou ou não, entendeu? Porque a única coisa, principalmente no futebol brasileiro, que define se nós vamos ser bom ou ruim é o resultado. E a única coisa que não é controlável no futebol é o resultado. O resultado, sem dúvida. Né? Então, tu fazer tudo e depender de a bola bater na trave e entrar ou não, eu acho que né, depois que a gente vê o mundo assim, eu acho que é muito arriscado assim, a gente viver isso. Mas tem pessoas que eu acho que é importante estar dentro dessa bolha, é importante estar dentro do futebol. O futebol é legal, mexe com as pessoas. Eu gosto, talvez um dia possa voltar de outra maneira, mas sempre pensando numa coisa educacional, numa coisa que gere um legado. Acho que o futebol cabe algo fora campo, por exemplo, ter uma plataforma como a tua, que já adiante a galera toda para já sair, ou dentro do futebol já saber o que fazer com o dinheiro. Acho que tem muita coisa que o futebol, que a gente hoje, fora do futebol e que vivemos, a gente pode agregar assim para... Não é só o campo, né? Sim. Não, tem muito, Tinga. Um jogador bem famoso de São Paulo me ligou, que ele ganha um baita de quase 1 milhão por mês. E ele não sabe o que fazer com o dinheiro, né? Quer dizer, onde que um empresário que lucra R$1 milhão não sabe o que fazer com o dinheiro? Não existe no mundo corporativo. E no futebol isso é a coisa mais natural do mundo. Quer dizer, entra 1 milhão todo mês na conta do cara, o cara não sabe o que fazer. Aí depois cai em golpe de pirâmide, de não sei o quê. Aí, por isso que mais de 90% acaba perdendo tudo depois de 4, 5 anos que encerra. Então, o nosso trabalho, assim... Bom, primeira coisa, eu que saí do futebol 100% por dedicar tempo à minha família, né? Que, pô, vivia jogando hotel, aeroporto, avião, enfim. Eu queria cuidar mais da minha família. Mas como eu sempre... Isso, sei lá, é um dom que Deus nos dá, né? Sim. De sempre procurar transmitir o que a gente aprendeu. Sempre fiz isso. Dentro do que eu sabia. Eu aprendi uma coisa nova com um grande empresário. Cara, eu era até chato. Eu falava pro vestiário inteiro. E aí aquilo
sabe? E aí os mais cabeças ficavam cola. perguntando e eu ensinando com muita alegria. Eu falei... E aí, como eu sempre gostei do mercado financeiro, eu sempre estudei, fazia as minhas aplicações, meus investimentos de forma 100% individual, sem precisar de assessor, consultor. Aí eu comecei a me aprofundar mais quando no finalzinho da carreira, eu falei, cara... Tem um mercado aí. Eu não pensei... Eu falei assim, tem um mercado, mas assim, ó, eu vou poder ajudar muito jogador, cara. Porque não é possível que os caras ganhem tão bem e depois quebrem. Tem alguma coisa errada. E aí, Tinga, quando eu comecei a fazer esse movimento, que tem pouquíssimo tempo, tá? Que eu fiz um movimento do mercado financeiro. Que eu parei tem um ano, mas que eu fiz o movimento de transição de carreira. Olha, se tem 3 meses é muito. Tem um impacto gigante, Johnny. Velho, os caras do Canadá, Dubai, Japão. De onde mais? Itália, tudo me ligando. Coreia, Itália não, desculpa, Coreia, me ligando para mim assessorar eles financeiramente. Eu fico feliz, porque, pô, ainda bem que os caras estão buscando agora. Jogando. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, caramba, mas o cara não sabe nem o que é um CDB, né? O que é um pré-fixado, nada. De um lado eu fico triste, mas de outro, pô, o cara tá tentando, tá buscando, né? Isso é legal. E aí, tu falou, né, que tu começou a fazer perguntas quando fez a transição de carreira. Comigo, eu acho que tu deve conhecer ele, o Renê Salviano, lá de Minas, claro, de BH, conheço, o Renezinho. Conheço. O Renê que me levou pro Cruzeiro na última passagem, né? Ele e o Fábio, goleiro. Sim. O Fábio é um parceiraço, o Renê também, irmão. E aí eles me levaram pro Cruzeiro lá na minha última passagem. E aí foi uma cena até constrangedora. O Renê me levou nos Donos, é o maior grupo do mundo de café, que é o grupo Monte Santo Tavares. Eles exportam café para Starbucks, Nespresso, para o mundo. São os maiores produtores de café do mundo. E aí o filho do Ricardo Tavares, o Léo, ele abriu uma marca de café que se chama Coffee Mais, que tu deve conhecer, está no Brasil inteiro. Porque ele falou assim, pô, o café bom vai tudo para fora. Nós somos os donos. O café bom vai ficar, eu vou criar uma marca de café especial com um preço bom. E aí ele criou a Coffee Mais. E aí, beleza, como eu conheci o Buffon, o Pirlo, os caras grandes na Itália, joguei com eles, eles queriam que eu trouxesse um desses caras para fazer a marca alavancar. E aí eu sentei lá na mesa, não entendia nada, né? Aí o Léo assim, Rômulo, eu tô pensando em fazer assim, a gente tem um estudo, uma esteira, um cronograma aqui para a marca escalar. Aí eu peguei e falei assim para ele, ô Léo, esquece, Léo, vamos trazer o Buffon faz uma foto, esse negócio explode. Na minha cabeça, se fizesse uma foto com o produto ia explodir. Aí o Renê sempre foi do marketing. Hoje o Renezinho tem a maior empresa do Brasil que conecta marcas a clubes de futebol para exposição de mídia, né? Pra caramba. Cara, ele voou assim em 3 anos, ele se tornou um cara gigantesco. Aí o Renê entendia tudo de marketing, foi comercial do Cruzeiro muitos anos, né? Ele me olhava assim, tipo, o que o Rômulo tá falando, né? Na minha cabeça era aquilo. Sim. Aí o Renê, muito educado, né? Inteligentíssimo, falou assim, cara, dá uma lida nesses livros aqui sobre marketing. E eu, tá, vou ler. Ele, olha esse cara aqui no Instagram, que só falava sobre marketing, conteúdo viral, métricas, lead. Aí eu comecei a estudar. Cara, me deu uma vergonha tão grande Aquela alheia. de ter falado aquilo na mesa. Tu fica pensando, o que o cara deve ter pensado na hora? O que o cara pensou de mim? Véio, mergulhei para entender tudo de tráfego pago, marketing digital, marketing de conteúdo, lead, metrificar exatamente tudo que se é feito numa esteira de produtos, nos produtos digitais, físico. Cara, sei lá, acho que em 2 meses, Tinga, eu consumi tanto. Aí que eu conversei com o Renezinho, o Renê falou assim, o que tu fez? Por quê? Fiz o que tu mandou fazer, mano. Cara, tu tá dominando o marketing digital. Eu assim, Renê, tu não falou para mim ler aquele livro? Eu li aquele, mais outro, e fiz mais um cursinho, e estudei. E ele, caramba, Rômulo. Porque ele não me conhecia esse lado, né? Porque eu sempre quis aprender muito, né? E ele, velho, vou começar a te conectar com os caras grandes. Porque ele viu o meu esforço, né? Mas assim, essa virada de chave muito foi por causa do Renê. Porque aí eu comecei a aprender, aí ele começou a me ensinar muita coisa do mundo corporativo. Desde quando ele era comercial do Cruzeiro, quanto tempo uma marca era
ela tinha de exposição na televisão, no rodapé, no backdrop. Cara, ele começou a me ensinar toda a parte comercial, como ele negociava. Ah, não dá para negociar em dinheiro? Sim, Negocia vai, permuta. A permuta é vale lógico. muito, porque a gente gastava em torno de 2 Sim, milhões vai de... deixar de gastar, né? Gastava 2 milhões de café no cruzeiro. Hoje, 100% do café é grátis. É como se eu tivesse colocado 2 milhões na conta do cruzeiro. Aí ele começou a me ensinar muita coisa. E eu fui gostando do mundo empreendedor, né? As estratégias, as técnicas ali. O mundo financeiro eu sempre gostei. Mas, assim, quem me deu uma virada de chave foi o Renê. Isso Conheceu é ele onde? Lá importante. em... Eu conheci lá na época, eu joguei, conheci lá, ele estava começando como empresário na época. Ele ficou como empresário, fez, inclusive ele que levou o Gabriel pro Milan. Eu lembro que ele começou. Goleiro, o goleiro, lembra? sim, o goleiro Ele que que levou o machucou. Gabriel pro Milan. Isso eu conheci na época do Gabriel. Ah. Cara, então, então assim, eu acho que a gente tem acho que a gente tem algo em comum, assim, fora o Cruzeiro, essa questão, esse interesse por evolução. Né? Eu estou sempre envolvido, tem um monte de coisas que acontecem no estado que a gente está envolvido de alguma forma. E foi uma das coisas por isso que eu tenho uma gratidão muito pelo Clóvis, porque quando eu, né, e aí ficamos colados um bom tempo ali, e meio sem saber o que fazer, ele também não sabia o que responder dentro daquilo, mas aí ele me deu a maior, posso te dizer que foi o grande diamante, assim, como vários eu fui pegando, vários parceiros, cada um fui aprendendo uma coisa, né? Com o Gustavo Caetano Sabateca, eu lembro que na época falando muito em inovação, 15, 16, inovação, eu falei, mas o que é esse negócio de inovação aí? Ele falou, Tinga, se tu focar no que estão reclamando e entregar, tu acaba de inovar, pô. Não precisa tu pensar em nada diferente, precisa inventar a roda. Então, a maioria das coisas que eu faço hoje é em cima das reclamações, em cima do, tá faltando água aqui, se alguém trouxer água para nós aqui, ele acabou de inovar aqui nesse momento, né? Então, faço muito as minhas coisas em cima disso, né? Mas o diamante, para mim, de todas essas perguntas, ela vem do Clóvis, quando ele falou para mim assim, Tinga, eu não sei o que tu vai fazer, né? Tu está começando agora, vai estudar, está fazendo a coisa mais bonita que tem, que é voltar a estudar e fazer pergunta para as pessoas. Mas tu tem uma coisa que qualquer marca leva tempo para ter, e tu tem, que é a confiança das pessoas. Você jogou no Grêmio, você jogou no Inter, sempre teve momentos bons, né? A gente sempre falou que aqui é uma gangorra, quando um tá bem, outro tá mal. Eu sempre acho que eu fui sempre leve, eu sempre tive na parte de cima da gangorra. Então, tu sempre teve momentos bons, memórias boas. Não perca isso, que o que tu fizer vai dar certo. Então, esse é a minha regra, entendeu? De, cara, se conectar com marcas de confiança, fazer coisas de confiança, se relacionar. Então eu fui fazendo as coisas assim, a agência é confiança, depois criamos uma marca de roupa, depois a gente foi fazendo parceria com alguns lugares, levando investidores para uns lugares, outros. E quando a gente vai perdendo essa confiança, a gente, né, não entregou, a gente quebra e tal, quebra a relação e vai de novo, enfim. Então fui criando isso, um mantra, uma regra. E aí se passa os anos, começa a acontecer algo muito bacana, né? Porque o que acontece, né? E é legal porque tu tem bastante conhecimento sobre o mercado digital, né? Sobre as redes sociais. Quando eu comecei a fazer a palestra Gestão Além da Planilha, era na época que só se falava em planilha de Excel. E eu tinha na minha visão porque o que eu escutava? Que a tecnologia vai vir e vai tirar o espaço do ser humano. E eu sempre fui contra isso. Na verdade, eu sempre fui meio do contra em tudo. Quando lá dentro do futebol, quando tinha um time mais forte, eu queria jogar no mais fraco. Quando estava falando que ia para lá, eu queria ir para cá. Né? Quando todo mundo foi fumar maconha, eu não vou. Só que todo mundo vai, eu não vou. Então, né, é o que eu sempre falo para meus filhos. Coragem e ser fera é todo mundo ir para lá e tu para o outro lado, não tu ir quando todo mandar tu ir. Então, eu sempre tive essa coisa comigo, né? E quando todo mundo tá falando por Excel e que a tecnologia ia tirar o espaço, eu nunca acreditei nisso. Ela vai diminuir o espaço. O trabalho que fazia 10 vai fazer. Antigamente, para te gravar o que nós estamos gravando aqui, tinha que ter 10 pessoas. Hoje, com 1, 2, faz. Mas vai precisar desse 1, 2. O ser humano... Ele é o tudo do negócio. O começo e o fim é para o ser humano. O robô não vende para robô.
Sim. Tem um ser humano pedindo e um ser humano recebendo, né? Sim. Então, assim, a tecnologia ela é um meio, né? Eu quero pegar um negócio... Eu voltei da China sexta-feira passada, vi uma porrada de robô. Um monte de coisa, mas é para entregar para alguém. Sem dúvida. Né? Eu pedi uma comida no quarto, chegou um robô lá, mas pode ter certeza que alguém fez a comida, largou para o robô, e o robô levou para mim, que era um outro ser humano. Então, o que eu criei na época? Eu criei gestão além da planilha. Se eu falava em planilha de Excel, os caras pensavam, o que esse cara vai trazer além da planilha? Se eu falava em Excel. Porque eu queria mostrar que o grande gestor do mundo é o ser humano. E agora acontece um movimento, né, que é o movimento da rede social, dos influenciadores, e eu sempre tive uma cabeça comigo, cara, não é ser influente na rede social, é influência humana, né, a constância, né? Porque o que acontece hoje? Hoje tu abre o celular, gente ensinando a jogar não jogou, gente falando do mercado financeiro não entende o mercado financeiro como tu entende, gente falando de casamento não é casado, gente ensinando a correr não correu. Sim. Então, o que eu vejo hoje no mundo digital? Eu tenho certeza que quem está nos escutando, quando ele abre o celular e vê uma notícia, independente que ela seja, a primeira coisa que tu pensa, será que é verdade? Então, hoje, o celular está virando um ambiente, na minha opinião, mais de desconfiança do que confiança. Sem dúvida. Né? Então, o que o mercado aponta? Né? Os verdadeiros captadores de atenção, porque toda vez que a gente põe uma publicidade, alguma coisa, ou fala algum conteúdo, o que a gente quer? A gente quer captar a atenção do cliente, porque ele olha e fala, cara, né, nós estamos aqui gravando um podcast, a gente quer que o assunto seja legal para que o cara pare, ele tem 500 opções, mas ele pare, cara, aquele assunto é legal, nós queremos captar a atenção do cliente. Os estudos apontam que os verdadeiros captadores de atenção do futuro são pessoas específicas com confiança e credibilidade nos seus assuntos. Né? E como é que tu vai ter isso? Se tu dominar o assunto que tu é, se tu tiver entrega e constância. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, na enchente, em junho do ano passado, né, quando teve todo aquele problema, eu lancei um ecossistema chamado Tamo Junto. Tamo Junto Baitinga. Por que eu lancei Tamo Junto? Eu tentei registrar Tamo Junto sozinho, não consegui, porque TMJ é uma doença de pele, então não consegui. A gente nem sabe, a gente até bota TMJ e tal, nem sabemos que é uma doença de pele. Eu registrei Tamo Junto Baitinga. Por que eu queria registrar? Porque se tu prestar atenção, fazer uma pesquisa rápida, de cada 10 pessoas que se despede, seja no telefone ou presencial, 7, 8 fala Tamo Junto, não fala mais tchau. O cara falou, beleza, Tamo Junto. Então, Tamo Junto substitui a palavra tchau ou desligar o telefone. Até quando o cara não vai estar junto, o cara fala Tamo Junto. Então, eu falei, cara, é uma marca pronta, que já está na boca das pessoas, não consegui registrar Tamo Junto, registrei Tamo Junto Baitinga e fiquei com isso embaixo do braço. Falei, cara, um dia eu vou lançar alguma coisa com esse nome. E ano passado lancei a plataforma Tamo Junto, comecei... O que eu fiz? Como teve a enchente, começou a precisar muito de emprego, comecei a ligar, como eu conheço a maioria dos empresários aqui no Rio Grande do Sul, comecei a ligar para eles, cara, tu me dá emprego aí? Me dá emprego? Dou. Não, para ti eu dou, tá, beleza. Anunciei dentro da plataforma, se cadastre aqui e tem a possibilidade de sair empregado aqui. E aí fui botando o logo das empresas, empregado, fui criando isso. Primeira leva, 10 mil pessoas entraram, se cadastraram. Hoje, para resumir, a gente está aí com 90 mil pessoas cadastradas e nós não estamos só mais no emprego. Então, a gente foi criando cupom de desconto, Tamo Junto Atacado, Tamo Junto isto. Tudo que eu consumo e confio, eu fui botando ali para dentro. Então, chego na empresa, cara, quanto tu dá de desconto para os clientes que eu trago aqui? Ah, eu dou X, então beleza. E a plataforma, como é que tu vai ajudar a plataforma? Então, a gente criou um ecossistema muito bacana. E amanhã, né? Amanhã a gente vai estar lançando uma campanha gigantesca aí no estado, onde a gente vai dar um presente de Natal ali para todos os membros ali. Então, a gente foi criando algumas coisas, eu fui criando algumas coisas com base em muita informação, né, de fazer pergunta para os grandes empresas, para os grandes empresários, para o mercado. E a gente criou um negócio muito bacana aí que já está sendo... Hoje, por exemplo, quem está nos assistindo, se tu entrar no Google e botar TMJ, quase certeza que o Google vai te apresentar já indexar nós pela quantidade de gente que entra ali. Então, eu criei um ecossistema
onde tudo que eu confio, boto ali dentro. Estamos junto agro, estamos junto atacado, estamos junto farmácia, estamos junto... E as pessoas entram ali, tem desconto ali, tem possibilidades ali, tem o Tamo Junto Social, todas as obras sociais que eu faço ali, quem entra ali pode chegar até elas. Então, eu criei um movimento, um ecossistema que hoje o mundo está caminhando para isso, e muito em função da rede social. Que a rede social é um meio interessante para chegar às pessoas, mas hoje próprias pessoas da rede social elas estão olhando. Porque quem está falando no mercado financeiro? Ah, é o João, é o Tinga. Pô, o Tinga não entende. Pô, é o Romo. Ah, não, pô, é o Romo que está falando. O Romo estuda. O Romo jogou, o Romo guardou, o Romo está com o dinheiro. O Romo... Tu não poderia falar no mercado financeiro se tu não estivesse bem. Isso é um fato. Sem dúvida. Se tu não estivesse bem como tu está hoje, tua família, tua condição. Se tu estivesse pedindo dinheiro na praça emprestado, tu não pode falar no mercado financeiro. Claro. Né? Então, são essas coisas que as pessoas vão vendo. Então, hoje, muito assim, muito jogador te liga para perguntar do mercado financeiro, porque vê que tu está bem. Que é fato, porque é real. Sim. Né? Tu não é um influenciador. Às vezes, essas empresas me ligam para fazer campanha. Bate, tem um negócio de influenciador. Eu falo, não sou influenciador, irmão. Não tem nada com não tem problema, eu não sou influenciador, tenho 30 anos de trabalho, 10, 20 de futebol, mais 10 na luta aí, não sou influenciador. Tu quer fazer algum acordo comigo? Vamos como embaixador, acredito pra caramba no influenciador. Às vezes toma água aqui, amanhã toma outra coisa, amanhã outro dá mais, só que hoje todos os trabalhos que eu faço, no mínimo tem que ter 12 meses. Porque eu consigo te mostrar se realmente, menos que isso vai ser bom só para mim. Então, são essas coisas que hoje a gente leva para o mercado, tenta falar para as pessoas. Demora mais. Se tu ficar... O cara te paga para botar no story tanto, outro, tu ganha um monte de dinheiro, mas daqui a um ano tu não está fazendo nada. Então, são coisas que a gente foi se posicionando. Eu falei mais para quem estiver nos vendo aí, depois conhecer a nossa plataforma. E depois tu também dá uma olhada aí, tem muita coisa bacana, movimento muito legal e muito em cima da rede social. A rede social hoje ela é algo interessante, mas a gente está escolhendo. Sempre digo, o mais importante não é o dedo que passa, é o dedo que aperta. Sem dúvida. E 90% a gente está fazendo assim. Mas, pô, quem está falando no mercado final, Romulo? É assim que funciona. Então, tem muitas empresas investindo em publicidade na rede social, achando que estão sendo vistas e não estão sendo vistas. A gente está fazendo assim. Sim. Né? Então, pô, quem está falando de futebol? Pô, é o Ronaldo Fenômeno, é o Gaúcho, é o Neymar. Eu falo, opa, pô, você está falando... Entende? Né? Eu até achei que isso era meio que uma fantasia, que os influenciadores alugavam um carro, faziam uma viagem só para vender curso, né? Até que eu conheci um cara que contrata pessoas, ele forma do zero exatamente dessa forma. Né? Alugando uma casa, uma mansão, alugando um carrão, fazendo o cara parecer ter aquela vida por 3, 4 meses. Nesses 3, 4 meses grava conteúdo para 5 anos. E é como se o cara tivesse uma vida no auge. Eu falei, cara, realmente isso é verdade. E a internet, ela tá cheia disso, né? Demais. É o que tu falou, né? Tem especialistas financeiros que não são certificados Ambimo, CVM, Ancor. Eu penso, como que o cara ensina finanças? Porque, assim, quando eu tava num período do futebol que eu queria ser treinador. Né? Eu não tinha ainda... Né? A Rebeca não tinha nascido ainda. Só que aí eu pensei, cara, eu não posso ser o treinador... Embora eu goste muito, né, de alguns treinadores aqui no Brasil, mas que são aqueles treinadores boleirão ainda, né? Viveram no futebol, ganharam tudo e agora você treinador não precisa estudar, né? Sim. Tem alguns ainda, né? Embora façam ótimos trabalhos, mas eu sempre pensei o seguinte, beleza, eu tenho a prática. Tenho, isso no futebol a gente teve a prática, a gente jogou. Mas se eu não tiver a parte teórica, eu não vou poder dar 100% para o meu jogador. Exato. Porque eu preciso ter. A prática eu já tive. Eu preciso ter a parte teórica, o estudo. E aí eu estudei, me formei na UEFA, lá tem
patentino, a certificação UEFA, vim para o Brasil, fiz a certificação na CBF, comecei a fazer na AFA, para ter nas 3 principais federações do mundo, né? Itália, Brasil e Argentina. Porque eu queria entregar isso. Aí eu pensei, bom, aí depois nasceu a Rebeca, falei, não, futebol não dá mais porque está me consumindo muito, né? E aí, como eu sempre tive a prática nas finanças, desde novinho comecei a fazer a gestão pessoal do meu dinheiro, eu falei, mas quando eu ensinar, eu não posso ter só a prática. Eu tenho que ser um especialista financeiro. Aí fui estudar pela Ambima para ter a CPA 10, depois a CPA 20. Estou finalizando a CEA. Né? A CEA, pouquíssimas pessoas no Brasil têm. Os caras que trabalham dentro de corretor e banco, pouquíssimos têm. Né? Mas, Tinga, como que eu vou transmitir algo que eu não vivo e que eu não tenho? Eu acho injusto com as pessoas, sabe? E aí eu sempre falo nas minhas redes assim, olha, eu nunca precisei vender um curso, nunca vendi nenhum curso para mudar de vida. Então, por favor, analisem bem de quem vocês estão consumindo. O cara mudou de vida com o que ele está aplicando ou com o curso que ele te vendeu. Ou com o curso que ele te vendeu, né? Enfim, cada um tem o seu estilo, jeito. Nós não somos Deus aqui para julgar as pessoas. Porém, né, isso está se ficando cada vez mais prostituído no mercado. Isso acaba, né? Uma coisa que é boa, uma ferramenta que é tão boa, um Instagram que nos conecta, um TikTok. O pessoal falava que TikTok é para adolescente. Sim, só que o Instagram hoje, né, eu estudo muito marketing digital, o Instagram hoje, ele, daqui a alguns anos, ele vai se tornar um pouco no Facebook. É normal. E o TikTok vai se transformar no próprio Instagram. Então, quer dizer, eu preciso estar lá dentro. Claro. Porque se eu chegar tarde, cara, vai ser muito difícil eu tomar espaço, né? Então, a gente faz movimentos no TikTok também, já pensando daqui a 3, 4, 5, 10 anos, né? E a própria geração que tu precisa ter essa sem geração dúvida contigo lá, né? E é bem isso. Eu fico... Cara, quando a gente se acompanha, enfim, né? E eu acho muito bacana, sabe? E assim como nós, tem vários outros jogadores aí vendo que é possível, né? Como a gente estava falando antes, assim, pô, quando eu parei lá em 2014, cara, não tinha nada, não tinha. Hoje, olha que bacana, cara, tem um monte de jogador que eu tenho certeza que gosta de números. E ele consegue olhar no Romulo e fala assim, cara, eu tenho um caminho. É possível? Pô, o Romulo estava até 2 anos atrás, estava jogando junto ou contra o Romulo. Pô, então é muito bacana esse movimento assim que vários jogadores, né, como o Ronaldo Fenômeno fez, né, que eu tenho certeza que antes do Ronaldo também ninguém fez esse movimento de... Né, então, assim, o movimento do passado, né, era, pô, parei, cara, se eu não for treinador, o que eu vou fazer? A gente tinha medo, então, assim, eu não tive ninguém também, eu me joguei na piscina sem saber nadar, não sabia nem o que ia fazer, foi andando e as coisas foram se abrindo, mas tudo isso só é possível, porque eu sempre falo para a galera o seguinte, na hora da pressão, tu vai entregar o que tu é, mano. Se tu era um vagabundo no futebol, se tu era um cara que não se preocupava com teus negócios, não se preocupava com o financeiro, que tu arrebentava as pessoas, a hora que tu parou de jogar, que a gente sofre aquela pressão, é isso que tu vai fazer. Mas se tu era um cara que trabalhava, que criava o teu jeito de melhorar, de buscar números, era focado, tinha disciplina para cuidar do dinheiro, quando tu parou de jogar, tu fez o que, na hora da pressão de parar de jogar, tu fez o que tu sabia fazer. Então, no final de tudo, a gente vai entregar exatamente o que a gente entregou durante o futebol. Sim. De outras maneiras, mas vai refletir exatamente. Então, quem me conhece, quem jogou comigo, quando olha, às vezes a gente se encontra, eu imagino como tu encontra jogadores que tu jogou contigo e vê tu hoje no mercado financeiro, o cara que jogou contigo, ele falou, cara, o Romulo está exatamente fazendo o que ele fazia. Ele se interessava por isso, ele já queria saber isso, ele me dava um toque, me incomodava quando era mais novo, que eu comprava um negócio que não era para comprar. Eu tenho certeza que tu passou essas coisas. Sem dúvida, então, o tempo inteiro era até chato. Enchendo o saco do cara. Então os caras te olham e falam assim, cara, tu tá fazendo exatamente o que fazia. E a mesma coisa quando os caras vê eu
numa plataforma conectado com um monte de empresário, um monte de gente. O cara fala, Tu cara, sempre foi isso, sempre de foi alguma isso, forma, entendeu? né? Junta todo mundo. Fulano tá brigado com fulano. Não, vem cá, mano. Vamos ver churrasco. Nós passamos mais junto entre nós que com nossas famílias. Como é que nós não vamos se dar? Tá todo dia treinando junto. Tu não vai ver a tua família. Ô, Tim, olha aqui quem mandou mensagem. O Wagner, o zagueiro do Grêmio, né? Sim, o Wagner sim, Leonardo. sim. Esse menino, cara, ele assim, ó... Se eu tivesse que comprar um zagueiro hoje, no mundo inteiro, eu fosse dono de um clube, cheque em branco, eu compraria esse menino aqui. Mesmo. De família, mesma namorada, única mulher, de Equilibrado. família, com um filhinho, Leozinho. Esse tá com 25, 26 o Wagner. Quando eu joguei com ele a primeira vez no Cruzeiro, ele tinha 20 anos. Magrinho, novinho, estudava o mercado financeiro. Sério? 20 anos. Estudava e dominava o mercado financeiro. Aí ele me mandou aqui, terça-feira, Wagner Leonardo, tecnólogo em gestão financeira, se formou. Se for, cara, é que a gente tem muito tempo, cara. Tem, porque É o que mais tem tempo. No Brasil, a gente fala que a gente não tem tempo Não. pra nada, mas a gente tem tempo pra tudo. A gente não tem tempo pra nada fora do futebol, mas a gente vive na concentração. Concentração. Tu tem muito Avião, tempo. 2 Aí o horas pessoal de fica avião. no Netflix, fica vendo. Esse moleque, eu lembro até hoje, 20 anos, ele ficava no computadorzinho dele, aí ficava eu, Rafael Cabral e ele lá no Cruzeiro. O Rafa também gosta muito, né, de empreendedorismo, aplica, se dedica muito ao mercado financeiro. E o Wagner, a gente ficava ali, ele ficava no iPadzinho, só que a gente não sabia o que ele tá fazendo. A gente, seu moleque, fica aí no Instagram o dia inteiro. Ele Instagram o quê? Olha aqui, ó, plataforma de gestão financeira estudando o mercado financeiro, 20 anos. Pô, deve estar canhão, 5 anos. Canhão! Domina o mercado internacional, ETF. Cara, o cara é um... E assim, de família, de caráter, bem... Ele não jogava no Cruzeiro. Não jogava porque tinha os outros jogadores lá, era novo, né? Não jogava. Eu via, ninguém me falou. Ele comemorava quando o time ganhava. Cara, assim... É raro, a gente sabe que é raro. Eu não chegava a comemorar quando eu não jogava. Tipo, sim, ficava feliz pelos meus parceiros mas ali. Não é 100%. Mas não é 100%. Não é um porque eu pensava assim, pô, eu não se o contribuí. time tá ganhando, eu não contribuí. Outra, se tá ganhando, aí sim que o treinador não vai me colocar. Sei lá, não sei o que tem que acontecer, mas eu quero jogar. Talvez o torcedor, escutando isso, ele não vai entender que não é que a gente não comemora a vitória do nosso time. É tipo como assim, cara, eu tô aqui e eu não entreguei, eu não fiz... Eu não tô sendo eu não útil. consegui entregar dentro Não tô dessa sendo vitória, útil. eu não contribuí. Exato. É uma sensação assim, ó, uma que sensação que só quem viveu. Quem viveu. E o Wagner, cara, ele comemorava. Ninguém me contou, eu via. Sabe quando tu percebe que o cara bate... legal, parabéns. Sabe, dá aquele componente normal, porque, pô, o cara tá chateado que não jogou, o cara tá... Pô, ele quer jogar, é normal. Velho, o Wagner pulava e comemorava quando o time ganhava. Mais que o cara que jogou mal. Aí, sério, eu ficava observando ele, né? Eu nunca falei isso pra ele. Vou mostrar depois. Eu ficava observando ele, assim, eu jogando, tal, no Cruzeiro, eu ficava olhando ele assim, ó, velho, esse moleque tem um coração tão bom, cara. Deus tem que abençoar esse moleque. Aí depois ele volta pro Santos, aí vai para Portugal, não se dá bem, volta pro Vitória. Ídolo no Vitória. Destaque. O Grêmio vem maior contratação da história de um defensor na história do Grêmio. Não sei se não de jogador, hein? E aí, velho, no Grêmio também faz jogos assim. Um dos únicos que a torcida nesse momento que tá ruinzinho não critica é o Wagner, por incrível que pareça. Porque tem um coração bom, cara, é um cara bom. Por quê, cara? Ele tá sendo exatamente o que ele foi lá, quando ele não jogava. Aham. Com certeza, se o cara comemorava, era um cara que era dedicado, que não ficava cornetando, não tava. Tava ali. Então, assim, a constância vai acontecer. Se tá fazendo certinho, vai acontecer. E aí tem um cara, parou já de jogar, né? Bem famoso aqui no Sul, tá? Jogou comigo lá. E aí a gente tinha um treinador. O treinador, ele era traíra. Era. Sim. Muito acontece, traíra. Ele falava, ele dava cada balajuca pros caras. Ele era traíra. E aí, esse cara, né? A gente tava almoçando ali, a gente sempre ficava... Nossa, descascava o cara e eu ficava quieto, né? Não tô me autoelogiando, não é isso. Mas eu ficava quieto. Aí ele disse, o Romulo não fala nada porque tá jogando, tal, porque deve ser parceirinho do cara. Eu falei, não, longe de mim, né, tal. E às vezes eu até ficava meio assim de ficar quieto. Já não quer, né? Porque os caras achavam assim, pô, os caras vão achar que eu sou um leve trás. Não. Não, porque assim, isso eu aprendi, né?
seja com meus pais, mas eu sou cristão, né? E eu aprendi, é um ensinamento cristão, né, Tinga? Cara, se tu fala de alguém que não está presente, eles vão falar de ti. É batata, né? Então isso eu sabia. E outra, é injusto falar de alguém que não está presente contigo. Tem defesa, né? O cara não tem defesa. O cara não tem defesa. E outra, e o terceiro que é o principal, né? Tu plantou, tu vai colher. Eu sempre tive isso dentro de mim. Então, se eu tô plantando, denegrindo a imagem do cara e falando mal do cara, eu tô plantando. Alguém vai falar mal de mim, alguém vai querer me prejudicar. Então era por isso, não era porque eu gostava. Eu sabia que o treinador era um trairão. Sim, mas não ia contribuir nada. Mas ia contribuir o quê? Ficar falando do cara, entendeu? E o Wagner, ele é muito assim. E todos os jogadores, cara, é assim, ó. Tu sabe, o cara pode não ter tanto talento. Né? Eu nunca tive muito talento no futebol, tá? Sim, tive um talento para jogar, lógico, né? Senão não teria jogado. Mas sempre fui o trabalhador, né? Pô, ia ter chegado lá fora, jogado nos grandes clubes, sem ter o talento. Cara, não adianta. Tu olha um menino, assim, às vezes da base, ele não tem o talento do número 10, não é o capitão do time e tal, mas é um cara bom, correto, se dedica. Tu sabe que aquele moleque vai chegar. Passa um tempo, tu vê o moleque estourando. Não tem jeito, né? A vida é assim, né, Tinga? Vai chegar, se o cara é... Eu sempre falo sobre constância, meu. Cara, persiste. Isso é uma coisa que está acontecendo com o mundo. A gente não consegue permanecer, mano. Nesses 11 anos agora que eu parei de jogar, 10, 11 anos, vai fazer 11 anos agora no final do ano. Eu vi muita gente boa fazer várias coisas e não fazer nada bom. Gente boa. As mesmas pessoas que num mês... Então, isso foi uma das coisas que ia me assustando com o mercado. Porque, tipo assim, igual tu domina o mercado financeiro. Daqui a pouquinho eu chego e te falo, Rômulo, a onda agora é vender microfone, meu. Aí tu larga o bagulho e começa a vender microfone. Aí, agora é vender curso. Tu larga. Então eu vi muito isso. Muito cara bom. E durante esses 11 anos, vários... E eu até, na terceira vez que essas mesmas pessoas vinham com um negócio diferente, eu falei, mas peraí, cara, tu chegou para mim... Há um mês atrás, cara. Falando que era bom vender curso. Agora tu já está me vendendo Rinodê. Agora tu já está me vendendo... Cara, e os negócios tudo são bons, desde que tu fique. Se aplique em um deles. Exato. Tudo são bons e são ruins. Se tu aplicar, ele pode ser bom. Se não aplicar, ele pode ser ruim. Então, o mesmo cara, uma hora, não, agora é corretagem. Aí, da outra hora, o cara estava vendendo no mercado. Aí, outra hora, o cara estava construindo... Não, agora é isso aqui. E isso está acontecendo com o mundo. Se tu olhar o mundo digital, os caras toda hora estão levando as pessoas para movimentos diferentes. Pô, agora o curso é esse. Aí tu estourou esse, desgastou, ninguém quer mais. Não, agora eu te ensino isso aqui. Eu te ensino a mergulhar, depois eu te ensino a te afogar, depois eu te ensino... Cara, ensinar a mergulhar dá para quem é mergulhador. Se tu ficar sempre fazendo isso. Então... Nesses 11 anos eu vi muita gente boa, mas que ia nos embalos, nas ondas e iam vários movimentos. Eu conheci vários movimentos. Uma hora era botar o pé numa brasa, outra hora era dormir na rua, outra hora era subir. Tomar banho gelado às 4 da manhã. Sobe morro, desce morro. Cara, tudo é bom, desde que tu faça sempre, que tu tenha disciplina. Não é que é ruim, tudo é bom, desde que tu faça. Claro. Então, isso foi uma das coisas que me fez, assim, depois que eu saí do futebol, eu falei, cara, não vou voltar mais, vou fazer o que eu estou fazendo e vou... Tinga, vem para cá, vamos fazer um grupo aqui de mentoria. Eu falei, mas não, meu caminho é esse aqui, sozinho. Eu falei, não, é bom, mas é bom para ti, meu, para mim não vai ser porque eu quero isso aqui. Não, vamos fazer isso, vamos vender isso, vamos fazer aquilo. Eu faço um monte de coisa, mas tudo dentro... Do teu ecossistema. Dentro da minha linha, dentro do jeito que eu acredito, com a confiança sendo a base, sendo o sustento. Então, é isso que a gente tem que passar para essa galera, porque quando para, não sei que horas nós temos aí, que horas são, que horas temos? Vai dar 5h05. 5h05. Para fechar, senão eu vou perder o meu contratinho ali. Mas, para fechar, depois tu fecha ali, né, essa questão de a gente não ficar firme num lugar... Quando eu parei de jogar, eu lembro que o meu primeiro... Quando eu fui fazer essas imersões que nem tinha nome, não tinha nome de imersão, não tinha de mentor, não tinha podcast, não tinha nada. Eu ia falar com os caras, vamos tomar um café. Minha mulher que paga as contas, ela ia
puxava o cartão, no final do ano era uma grana só de café e almoço, café e almoço. E era briga todo mês por causa disso. Hoje eu vejo que foi o dinheiro mais barato que eu investi. Porque só de eu escutar as pessoas e café, almoço, eu deixei de entrar num monte de coisa. Que poderia se custar muito mais caro. Sem dúvida. Então, os atletas que estão parando, hoje o caminho está muito melhor para eles. Pô, eles querem falar de mercado financeiro, cara, o Romo está ali. Vai no cara, fala com o cara, pergunta, e daqui a pouquinho vai ter o Wagner, e daqui a pouquinho vai ter outro que entende também. Então, o caminho está muito melhor. Eu quero saber sobre como é que é um clube de futebol. Cara, liga pro Ronaldo. O cara tem vários clubes. Sim. Eu quero saber como é que se faz um monte de coisa, como o Tinga tá falando. Cara, eu vários me ligam. Cara, Tinga, como é que... Cara, eu fiz isso, eu voltei a estudar. Voltar a estudar, para mim, nem foi a questão de conteúdo. Até porque o nosso ensino é horrível. Está totalmente desatualizado. Sim, sim. Mas o fato de tu te colocar, tu ir para uma cadeira, sentar, expulsar toda a vaidade, tem várias coisas ali que são importantes, a disciplina. Então, tem muita coisa, né? Porque eu fui estudar pensando que eu ia aprender várias coisas de mercado financeiro, que era PIB, que era e tal. Tudo que eu via na TV, eu achava que ia aprender. Não foi ali que eu aprendi, mas foi importante eu ter voltado. Sem dúvida. Né? Então, o recado assim, que eu deixo para a galera, cara, hoje tem caminho já. Tem a CBF Academy, que quer fazer ser treinador, tem. Quer ser executivo, tem. Quer ser analista de desempenho, tem. Não tinha nada disso. Sim. Nada disso. Era sair... E o que eu vou fazer? Não tinha um plano de então, carreira. Cara, hoje eu aceito até antes de nós. Hoje eu não aceito mais. Falo, o cara ganhou 1 milhão, parou e não tem nada. Não, meu. Ele tem informação. Ele tem informação. Está aqui, está na mão dele a informação. Ele escolher qual formação que ele quer. Eu fico pensando assim, para a gente encerrar aqui, Tinga. Se eu soubesse, né, lá com meus 20 anos, 21, que existe renda passiva, né? Embora eu sempre fiz a gestão, apliquei o meu dinheiro, eu não sabia que se eu tivesse R$1 milhão aplicado, eu teria praticamente 150 mil no ano grátis, sem eu fazer nada, que a nossa Selic está em 15%. Exato. Cara, 150 mil no ano, divide por 12, é mais de 10 conto, sem fazer nada. Tô falando de, cara, os jogadores de Série A, 1 milhão, ele consegue aplicar 1 milhão a cada 2 meses, se ele se organizar a cada 3, vai. Tu imagina fazendo em 20 anos isso. Em 20 anos. Quer dizer, o cara hoje com 10 milhões, que um jogador de Série A hoje consegue tranquilamente, mas gastando tudo que ele quer, ele consegue no mínimo ter 10 milhões. Ele vai ter mais de 1 milhão por ano para viver de renda, sem precisar fazer nada. Só sabendo um pouquinho de finanças. Então, isso que eu procuro falar para os caras, se os caras tipo, quando eu converso com os caras, eu falo, cara, tem uma renda passiva. O que é renda passiva? Eles não sabem, né? Cara, tu receber sem precisar trabalhar, o teu dinheiro trabalhar para ti. Então, imagina se a gente tivesse tido esse conhecimento lá atrás, né? Hoje os caras têm, é só procurar. Claro que é difícil o cara fazer a gestão financeira dele, porque exige esforço, tempo, não é uma coisa tão simples, né? Mas ele tem as pessoas para quem confiar. Tem eu, tem outros, tem o Dudu, tem o Danilo, tem o Capito, o William Capito, tem vários caras do mercado, não precisa ser, eu não quero trazer as pessoas para mim. Tem o cara vários, que tu conviveu, que tu tem uma confiança, que é um mercado de confiança. Que é mercado de confiança, tem que ir no cara que confia, né? Mas tem que buscar isso. E assim, Tinga, eu sempre faço 2 perguntas assim, para encerrar. Se tu tivesse que começar hoje, com a mentalidade que tu tem, mas sem dinheiro, zero, tu tá quebrado hoje, tu tem que começar e daqui a um mês tu tem que comer, tu não tem dinheiro nem para comer. O que tu faria hoje? Hoje, agora, zerou a conta hoje, tu tem que comer amanhã. O que tu começaria a fazer? Para comer amanhã eu ia ter que pedir comida para alguém, mas eu ia tentar estudar mandarim. Se eu quisesse voltar a ganhar tá lá, dinheiro... o mercado tá lá. Hoje eu cheguei da China sexta-feira, primeira reunião que eu fiz com meu filho foi isso. Falei, você quer ganhar dinheiro rápido ou demorado? Se quiser rápido, estuda mandarim. Então, isso é uma das coisas que eu faria hoje se eu tivesse cabeça. Porque acho que a nossa idade é mais difícil o cara pegar, né? Não é tão fácil. Mas eu estudaria mandarim. Legal. E um momento que te marcou, assim, que
não vai se emocionar aqui, mas que é o momento que mais te emocionou, assim. Por exemplo, no meu foi quando eu tinha 13 anos e eu fui morar em Caxias, né? Saí da terra dos meus pais para jogar no Caxias, meu sonho de ser jogador de futebol. E aí eu apanhava lá, coisa de concentração, Sim, né? sim, sim. Apanhava, tinha 2 banheiros para 60 meninos, mais velho batiam na gente, passava frio, passava fome, a estrutura do Caxias era muito ruinzinha. Aí em casa, pelo menos, tinha arroz e feijão e não passava frio. Aí eu cheguei em casa, né? Deitei no colo da mãe ali, a mãe, filho, não precisa voltar, fica. Aí eu chorei, falei, mãe, eu preciso voltar, senão eu nunca vou conseguir te dar uma casa, né? Então aquele é um dos momentos que mais me marcou. Porque se eu tivesse agido pelo coração, eu teria ficado, né? Não teria voltado. Mas ali eu usei a cabeça, pensando, não, é um sacrifício que eu tenho que fazer, mas que eu vou colher frutos. Claro que chorando aquilo me emociona quando eu estou no ambiente, eu me emociono sempre, né? Porque foi um momento, um dos mais emocionantes, assim, da minha vida. Teve um, assim, que te marcou, Tinga? Quando tu falou da pergunta, eu já tenho, porque eu já respondi em vários momentos essa pergunta. E é muito legal porque ela tem muito sentido do que tu está falando. As nossas vidas são parecidas, né? Nós repetimos, tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim. Para mim, até hoje, o dia que eu mais me emocionei foi quando eu comprei a casa que eu levei a minha mãe a primeira vez. Não tem preço isso, né? Que era, vamos lá, né? A casa ficou pronta, vamos lá, e quando chegou, então, assim, que era uma coisa que a gente, da nossa época, a gente sonhava muito pouco, né? E eu tenho certeza, nós somos, né, dessa época que nós não jogamos pensando em Ferrari, em Lamborghini, em relógios, coisas. Cara, nosso negócio era é a casa para a mãe, sem casa dúvida. para a família. Nossos sonhos eram esses. Sim, e jogar bola e ser campeão no clube. Pô, tu lá no Caxias, tu pensando, quero chegar no Inter, quero chegar no Grêmio, quero chegar na seleção. Era essas coisas e materialmente era a casa. Dos pais, né? Dos pais. E depois o carrinho do cara. Então esse foi o momento mais emocionante para mim, foi quando eu consegui dar casa para minha mãe. Então isso foi uma coisa assim que aquelas sensações como tu teve que tu não consegue explicar. É uma mistura, é a vontade de chorar e rir ao mesmo tempo, né? Essa é muito legal. Pô, eu queria ficar mais uns 40 minutos com o Tinga aí, mas o homem é muito compromissado. Tinga, foi um prazer te receber. E hoje à noite a gente vai estar junto lá, né, no evento da Hard Rock. A gente consegue conversar um pouco mais, mas muito obrigado pelo convite. Foi um prazerzaço. Igualmente, irmão. Conta comigo, né? Na verdade, até te agradecer. Sempre eu faço isso, né? Quando eu vou, às vezes os clubes chegam para jogar em Porto Alegre, eu ligo com o meu cunhado e falei, quem é que é nosso lá? Quem é que já comprou com a gente lá no clube? Aí, às vezes, eu vou no hotel, ou quando encontro no aeroporto algum clube, né? Eu tô aqui, quem é que... fulano, eu chego no cara e agradeço, obrigado pela confiança e tal, e eu quero te agradecer pela confiança que você teve na Zibem lá mesmo, nem sabendo quem era, né? Então, assim, sempre digo que gratidão não prescreve. Gratidão. Foi o Moreno que indicou. Então, assim, e a nossa rede, ela foi assim. Eu comecei com 3 jogadores de futebol, que era o parceiro, e ela se estendeu, vai fazer, eu faço com o Tinga lá pro cara. Querendo ou não, eu trabalho com o cartão de todo mundo. Sem dúvida. Eu tenho a confiança, meu pessoal lá, cara, tu vai lá e eu passo o cartão aí. É a confiança. Então, é o nosso tratado lá, esse cara, aqui nós estamos trabalhando com o grau máximo, é igual o mercado financeiro, tu trabalha com o cartão do cara. Com a vida do cara, né, que ele construiu. Então, assim, o nosso mercado, por mais que seja diferente, ele fala da mesma coisa, confiança. Então, assim, obrigado por me dar espaço no teu programa e, cara, continue assim. Te agradeço mais uma vez aí pela confiança que você teve na nossa empresa e que tu continue aí, cara. Tem muita coisa para te fazer, né? Muita família para te ajudar. Isso é ajudar as famílias. Sem dúvida. Né? Então, é bacana. 10 anos atrás, quando eu parei, não... Quem dera tivesse um rompa, pelo menos um rompa. Eu tenho uma coisinha aqui, não sei o que eu faço. Trocar uma ideia. O que eu faço. Então, assim, cara, você tem muita coisa para fazer e acho que não é para te estar dentro do futebol, porque não é lá que tu ia fazer isso. Lá tu não ia poder fazer isso. Sim. Tu não vai estar dirigindo o jogador e cuidando do dinheiro do jogador. Sem dúvida. Então,
o teu trabalho ele é mais importante que tu trabalhar para 20 jogadores. Tu pode trabalhar para milhares de jogadores que reflete nas famílias. Legal. Beleza, irmão? Tamo junto. Tamo junto. Tu não vai esquecer mais, tamo junto, vai falar.